Bom, vamos lá. Vamos destrinchar um material que, à primeira vista, parece exigir aquele balde de café fortíssimo para conseguir acompanhar. Com certeza, é daquelas coisas que a gente olha e já se prepara mentalmente para algo denso. Exatamente. O tema da nossa análise de hoje vem de um lugar bem inusitado. O nosso material de origem é a transcrição de uma aula em vídeo. Ela é do canal Rede de Parcerias MS no YouTube. E o título, olha só, Curso de Captação de Recursos e Gestão de Convênios. Só o título já assusta quem não é da área, né? Nossa, muito. Confesso que quando eu bati o olho nisso, eu pensei, lá vem a coisa mais burocrática e engessada do mundo. A gente logo imagina aqueles formulários intermináveis. Planilhas complexas, carimbos. Isso, carimbos virtuais, uma linguagem técnica super impenetrável. Mas a missão desta nossa exploração de hoje é justamente virar esse jogo, é extrair o que há de mais surpreendente aí no meio. E tem muita coisa surpreendente. Demais. Porque o que se esconde dentro dessa aula não é só um manual de regras, é uma sequência absurda de reflexões filosóficas. Reflexões profundas sobre o comportamento humano, sobre empatia, sobre o que realmente move a gente. É um treinamento técnico para servidores públicos que, de repente, sem pedir licença nenhuma, se transforma numa aula magistral sobre a vida. Sabe que o que torna essa dinâmica tão fascinante é exatamente essa quebra de expectativa. A gente tem essa tendência natural de olhar para o serviço público ou mesmo para a gestão de grandes projetos, captação de recursos, como se fossem engrenagens frias, né? Uma máquina gigantesca e sem rosto. Total. Aquela coisa cinza, mecânica. Mas a aula subverte essa visão logo nos primeiros minutos. A premissa que o instrutor estabelece ali é muito clara. Por trás de sistemas incrivelmente complexos, por trás de leis de licitação, de portarias, o que a gente tem? Pessoas. Exato. Existem pessoas. Pessoas com medos, com ambições, com histórias de vida, e o verdadeiro sucesso de qualquer projeto, seja ele público ou privado, depende inteiramente da compreensão profunda desse fator humano. Sem entender a realidade local e as emoções de quem está lá na ponta, qualquer conhecimento técnico de preenchimento de sistema se torna absolutamente inútil. É uma virada de chave, né? E quando o instrutor começa a falar sobre motivação, confesso que me soa um pouco, assim, acadêmico demais para um curso tão prático num primeiro momento. A parte do construto? Isso. Ele afirma que a motivação não é algo palpável. Não é algo que se possa tocar ou simplesmente ir ali e comprar. Ele usa essa palavra bem específica. Ele chama a motivação de um construto, um conceito teórico que não é observável. Ele coloca a motivação na mesma prateleira de coisas grandiosas e intangíveis, coisas como o amor, o medo, a própria personalidade. E é uma comparação pesada. Muito. E aí a grande dúvida é como é que se traduz essa ideia de construto para o dia a dia de quem está ali. Aquela pessoa lidando com prazos apertados, um monte de papéis, o sistema travando na cara dela. É aí que mora a grande sacada dessa análise. Quando a gente entende que a motivação é intangível, da mesma forma que o amor é intangível, a abordagem de gestão muda de figura. Muda completamente. Não dá para baixar uma portaria mandando todo mundo ficar motivado. Definitivamente não. Não dá para assinar um memorando exigindo que a equipe esteja inspirada na segunda-feira de manhã. A aula traz uma visão filosófica muito forte de que não nascemos para servir a nós mesmos. Desde o momento em que a gente acorda, já estamos servindo. Servindo aos familiares, preparando um café, por exemplo. Sim, servindo aos colegas de trabalho, servindo à sociedade como um todo. O argumento central ali é que a verdadeira base da motivação, especialmente no serviço público, mas isso se aplica a qualquer carreira corporativa, é a capacidade de transformar o amor próprio em empatia. Transformar amor próprio em empatia. Isso é muito forte. Demais. Quando um profissional entende que aquele papel que ele carimba não é só um papel, que aquele clique no sistema significa a construção de uma creche ou a liberação de um remédio urgente, é nesse momento que o construto da motivação ganha forma real. É a empatia que dá tração à teoria. E é bem nesse ponto que a aula dá um verdadeiro freio de arrumação na galera que está assistindo. Ele traz a questão da terceirização da culpa.
É um esporte nacional, né? É muito fácil, muito confortável apontar o dedo. Sempre é culpa do outro. Sempre. A culpa do projeto não andar é do funcionário que não entregou a parte dele, é do prefeito que não assinou o documento a tempo, é do sistema de TI que caiu bem na hora, ou do cliente que não sabe direito o que quer. Mas o material corta essa rota de fuga sem dó. Ele tira essa saída de emergência. Tira completamente. A mensagem é que o centro de tudo é o próprio indivíduo. A responsabilidade por fazer as coisas acontecerem é radicalmente de quem está ali na linha de frente. Sim. E para ilustrar o peso dessa responsabilidade individual, um instrutor utiliza uma metáfora fantástica da impressão digital. A nossa digital é a prova biológica, a prova irrefutável de que cada ser humano é ímpar, exclusivo e insubstituível. Ninguém no planeta tem a mesma digital que outra pessoa. O que nos torna o centro da ação. Exato. Mas aqui mora o equilíbrio brilhante da mensagem. Ser único não significa ser autossuficiente. A aula bate muito na tecla do conceito de ajuntamento de saberes. Ajuntamento de saberes, gosto desse termo. É excelente. A ideia é que, por mais único e talentoso que alguém seja sozinho, sem a união das experiências, sem o conhecimento do coletivo, a gente simplesmente sai do nada para o lugar nenhum. Uma corrida numa esteira. Perfeito, muito esforço e nenhuma distância percorrida. O indivíduo é o centro da responsabilidade, sim, mas é o coletivo que funciona como um motor da realização. E o antídoto para a inércia que ele aponta é diminuir as nossas interrogações. As nossas dúvidas, né? Nossas dúvidas crônicas. E a gente faz isso através da capacitação contínua e do trabalho real em equipe. E falando em capacitação em mudança de mentalidade, isso nos leva para uma analogia visual fantástica que tem na aula. Ele fala da evolução da bicicleta. Ele pede para o pessoal imaginar aquele modelo Primevo, lá de 1818. Aquela de madeira, pesada. Essa mesma. Uma bicicleta de madeira, sem pedal nenhum, super difícil de equilibrar, que exigia um esforço monumental do usuário só para não cair de cara no chão. E aí ele traça uma linha do tempo passando pelas inovações até chegar nas bicicletas de hoje em dia. Elétricas, levíssimas, algumas incríveis, movidas à energia solar. A provocação dele é super clara. É preciso ter muita coragem para abandonar modelos obsoletos de trabalho, é preciso ter audácia para formatar novos conceitos. E o modelo mais obsoleto que a gente precisa abandonar urgentemente, prestando atenção nessa análise, é a forma como lidamos com os obstáculos. Há uma distinção semântica ali que é brilhante. A diferença entre enfrentar problemas e administrar problemas. Parecem sinônimos, mas a carga é totalmente diferente. Completamente diferente. Pense no verbo enfrentar. Ele carrega uma energia pesada de guerra, de trincheira, de conflito direto. E em guerras, como o próprio texto nos lembra muito bem, não há vencedores intactos, só sobram sequelas no final. E é um desgaste onde todo mundo perde um pouco. Isso. Já o novo paradigma que o mundo globalizado e interconectado exige hoje é o de administrar os problemas. E administrar envolve sentar para conversar, envolve associar conhecimentos de áreas diferentes, agregar valores trabalhando em conjunto. É basicamente a diferença entre tentar derrubar um muro, dando cabeçadas, ou sentar com um grupo de engenheiros e arquitetos para desenhar uma porta. Nossa! Desenhar a porta é muito mais inteligente. E o mais interessante é que ele não deixa isso voando apenas no campo das ideias. Ele aplica isso diretamente em programas reais na máquina pública. Ele cita o Gestão Gov. Para quem não é familiarizado com a burocracia, o Gestão Gov é aquele sistema federal onde esses convênios e projetos ganham vida. É onde o dinheiro público é de fato operado. E a ideia que ele defende é que não se pode simplesmente abrir esse sistema, logar e começar a preencher planilhas. Como se fosse só um trabalho de digitação. Exato. Tem que ter um diagnóstico social rigoroso em mãos antes de qualquer coisa. O aviso na aula parece piscar em luz neon para quem assiste. Nunca, jamais, comece a execução de um projeto sem mapear o cenário antes. É literalmente desenhar a porta antes de bater no muro. E isso levanta a questão mais crítica para quem elabora qualquer tipo de projeto. Como se faz um diagnóstico que realmente funcione na prática?
A resposta da aula para isso é contundente. Não se faz diagnóstico verdadeiro trancado dentro de um escritório com ar-condicionado lá na capital. Longe da realidade. Longe de tudo. As políticas públicas falham miseravelmente quando são desenhadas por pessoas que desconhecem a dor real, que não sabem a rotina de quem está lá na ponta sentindo o problema. E para provar esse ponto, o instrutor leva quem está assistindo para uma jornada incrível. É um verdadeiro mergulho no Pantanal, focando especificamente nas comunidades ribeirinhas dos rios Paraguai e São Lourenço. Essa parte do Pantanal, olha, é sem dúvida o momento de maior impacto do material todo. É onde as coisas ficam muito palpáveis. O instrutor promove um choque de realidades brutal, justamente para falar sobre resiliência e para relativizar as nossas reclamações do dia a dia. Ele vai desconstruindo a nossa visão urbana, passo a passo. Passo a passo. Ele começa pela casa. Enquanto muita gente nas grandes cidades sente uma frustração gigantesca por não morar num apartamento luxuoso, as crianças ribeirinhas amam profundamente seus lares. Lares que são palafitas extremamente simples. Depois ele vai para a questão do transporte. O profissional urbano se estressa horrores preso no trânsito, dentro de um carro confortável, com ar-condicionado, ouvindo um rádio. Reclamando de quem cortou a frente. Isso. O ribeirinho, por outro lado, ele depende de canoas super rústicas. Canoas feitas a partir do tronco oco de uma árvore. É árvore, se não me engano, barriguda é o nome dela. Isso mesmo, a árvore barriguda. Eles pegam o tronco e adaptam. Eles cortam as pontas desse tronco, limpam o meio ali, escavam e pronto. Esse é o barco deles. É o único meio de transporte para a vida toda. É um contraste muito duro. Mas a gente tem que ter um cuidado gigante para não apenas romantizar essa resiliência toda. O ponto do instrutor ali não é simplesmente dizer, olha só, como eles sofrem menos com a falta de luxo, aprendam com eles. Não é isso. É mostrar como o contexto dita a solução de forma absoluta. E a aula continua esse choque de realidade olhando para a educação, que é outro pilar. O exemplo da escola é de cair o queixo. É de arrepiar. Estudantes de áreas urbanas frequentemente reclamam porque ter que acordar cedo ou por esperar o ônibus escolar passar. Lá na região do Paraguai-Mirim, tem alunos que acordam às 3 ou 4 horas da manhã, num escuro total. E eles enfrentam as águas do rio aberto para buscar conhecimento. Eles têm uma clareza absoluta sobre o valor que aquela oportunidade tem. E a infraestrutura também, né? A gente reclama de um buraco na rua, do asfalto ruim. Reclamamos do asfalto, do semáforo que demora. Lá existem comunidades que não têm ruas. Não existe asfalto esburacado porque simplesmente não existe chão seco em certa época do ano. Eles aguardam pacientemente as grandes enchentes do Pantanal baixarem para poderem se locomover a pé. Ficam literalmente ilhados por meses, respeitando o tempo imperativo da natureza. A paciência de esperar um rio inteiro baixar versus a nossa impaciência de esperar um semáforo de trânsito abrir. É de uma profundidade imensa isso. Mas como é que a gente conecta isso com a criação técnica de projetos governamentais? A visão crítica que a gente deve extrair disso não é só uma lição de moral bonitinha. É uma lição puramente estratégica de gestão. A aula alerta que tentar resolver o problema dessas pessoas, tirando elas do seu habitat natural e levando para a periferia de uma grande cidade, é um erro catastrófico. Porque resolve o problema da enchente, mas cria 10 outros. Exatamente. Na cidade, fora do seu elemento, elas perderiam completamente sua cultura, sua forma ancestral de sustento. E acabariam sendo tratadas pelo sistema público cruel apenas como uma despesa, demandando auxílios e sobrecarregando os serviços urbanos. Em seu ambiente natural, lá no Pantanal, elas são altamente produtivas, elas são integradas. Portanto, o desafio da captação de recursos e da inovação governamental é garantir a sustentabilidade e melhorar a vida dessas populações exatamente onde elas estão. Criar estrutura adaptada para elas lá. Isso. Criando infraestrutura adaptada sem forçar uma migração que destruiria a identidade de toda essa gente. E como fazer isso sem alterar a essência da comunidade? É aqui que a aula introduz um conceito que eu achei maravilhoso.
Ele chama de criatividade suspensiva. O instrutor não joga só o termo no ar, bonito para impressionar. Ele dá um exemplo real, prático. Existe um projeto chamado Navega Pantanal. O problema original era bem claro. As comunidades ribeirinhas precisavam cultivar alimentos para a subsistência. Mas a região inunda. Se eles fizessem uma horta tradicional ali no solo de terra, a cheia do rio destruiria tudo em questão de poucas semanas. Era inviável. E junto com esse problema, havia um passivo ambiental na região. Isso mesmo. Havia muitos barcos de madeira antigos, grandes, que com o tempo de uso acabavam apodrecendo. E eles ficavam ali abandonados na beira do rio, virando puro lixo e poluindo a margem. A solução que os gestores encontraram para isso é a personificação perfeita de administrar um problema em vez de enfrentá-lo de frente, dando cabeçada. Eles pegaram essas carcaças de madeira abandonadas, esses barcos velhos, inúteis, e as transformaram em hortas elevadas, as tais as hortas suspensas. É genial justamente na sua simplicidade. A água do rio pode subir o quanto for durante a cheia, a plantação continua intacta porque ela está flutuando ou elevada dentro dos cascos dos barcos. Resolveu 2 problemas de uma vez só. De uma vez. Eles usaram o passivo ambiental que tinham em mãos, resolveram a questão supercrítica da segurança alimentar daquela comunidade e ainda tiraram aquelas pessoas do anonimato, tudo através de uma capacitação que faz total sentido para a realidade prática delas. Isso é a verdadeira captação de recursos bem aplicada. É quando o recurso serve à realidade e não a realidade tentando se dobrar ao recurso. Essa ideia de usar os barcos velhos como hortas me faz pensar muito em como a própria natureza se adapta aos obstáculos para conseguir sobreviver. E o instrutor faz exatamente essa mesma ponte. Ele tira o foco do ser humano por um momento de reflexão e pede para a gente olhar para o João de Barro. O pássaro. Aquele pequeno pássaro construtor, que desafia ventos fortíssimos e tempestades para projetar casa dele sempre na direção contrária da chuva, protegendo a cria de uma forma incansável. Ele trabalha com o barro que ele tem ali no bico, adapta a porta da casa ao vento e resolve o problema de engenharia dele. A aula também menciona muito rapidamente aquela clássica lição dos gansos. Ele até recomenda que todo mundo que está assistindo pesquise sobre como os gansos voam em V, revezando a liderança lá na frente para cortar a resistência do ar e assim alcançar distâncias absurdas que um ganso voando sozinho jamais alcançaria. E não é à toa que ele traz esses exemplos da natureza. Eles funcionam como um espelho direto para a gente analisar o nosso próprio comportamento, tanto o comportamento corporativo quanto o social. A aula apresenta, então, uma taxonomia, uma classificação dos níveis de inteligência nas nossas interações diárias. E olha, é um belo tapa na cara de todo mundo. É de repensar a vida na hora do cafezinho. Totalmente. Segundo o material, o ser humano que opere um nível superficial gasta a maior parte da sua energia discutindo pessoas. É quem foca na fofoca pura, em quem investe o quê, na imagem que o colega projeta ali no corredor do escritório. O famoso falador da vida alheia. Exato. Aí, subindo um degrau, o ser humano mediano eleva um pouco o nível. Ele passa a discutir comportamentos e fatos empíricos. Ah, aconteceu isso, fulano agiu de tal forma, o projeto atrasou 2 meses. Fatos. Analisa a situação, mas para por aí. Ah, para por aí. Mas o ser humano considerado inteligente, aquele que verdadeiramente promove as quebras de paradigmas e inova na gestão pública ou privada, esse ser humano discute ideias. Fomentar esse nível de inteligência no ambiente de trabalho, onde o foco está nas ideias e nas soluções, é o requisito básico para conseguir desenhar as tais portas em vez de continuar batendo a cabeça no muro. Então, pensando nisso, quando a gente olha para um desafio gigante na nossa frente, como aprovar um convênio complexo num sistema como Gestão Gov, ou até resolver um problema de infraestrutura gigante no Pantanal, e bate aquela dúvida, né? A gente duvida da nossa própria capacidade de gerar essas grandes ideias geniais. O que a gente faz nessa hora de crise de confiança? É o momento de buscar forças onde a gente nem imagina que tem. Perfeito! E o material guarda o seu argumento mais alucinante e memorável justamente para os minutos finais da aula. É um conceito que mistura matemática, biologia e história de uma forma que simplesmente muda a nossa perspectiva sobre nós mesmos. A aula propõe que a gente faça as contas da nossa própria ancestralidade.
Essa parte da matemática é de explodir a cabeça. Demais. Para que qualquer pessoa que está ouvindo a gente agora pudesse estar viva, respirando, trabalhando, existindo, se a gente voltar apenas nos últimos 300 anos, o que dá aí umas 11 gerações para trás, foi necessária a união exata de pais, avós, bisavós, tataravós, até chegar lá nos decavós. 11 gerações se encontrando e sobrevivendo. Sabe qual é o número exato de pessoas diretamente envolvidas na sua existência nos últimos 3 séculos? 4.094 pessoas. Olha o peso disso. É um número que tem o poder de ancorar qualquer crise de confiança. A aula brilhantemente compara esse número com a população de cidades inteiras. Tem cidade que não tem isso de habitante. Inúmeras. Existem vários municípios espalhados pelo Brasil que têm no máximo uns 5.000 habitantes. Isso significa que, biologicamente falando, nós carregamos uma cidade inteira dentro da gente. Um verdadeiro exército pulsando no nosso DNA. E pense no que foram os últimos 300 anos de história da humanidade. Estamos falando de pessoas que lutaram e sobreviveram a guerras continentais, a fomes severas, catástrofes naturais de toda sorte e epidemias globais devastadoras. E sem a tecnologia de hoje. Sim, o mais impressionante de tudo é isso. Eles fizeram tudo isso muito antes da invenção da penicilina, sem o uso de anestesias modernas para procedimentos médicos, sem a infraestrutura de saneamento básico que a gente tem hoje. Eles sobreviveram apostando na resiliência pura, adaptando-se a ambientes extremamente hostis, apenas para garantir que essa cadeia genética não fosse quebrada até chegar em cada um de nós hoje. Nós carregamos 4.094 sobreviventes. 4.094 vencedores nas nossas próprias células. É uma matemática da confiança absolutamente absurda. Como é que alguém que carrega esse histórico biológico milenar pode se dar ao luxo de desanimar diante de uma planilha de captação de recursos que deu um erro ou de um projeto que foi devolvido para correção? Fica pequeno perto da história, né? Fica minúsculo. E depois de jogar esse fato monumental na mesa, o instrutor conclui a discussão com um conselho de uma sensibilidade imensa. Ele diz que, na nossa história de vida, diante dos obstáculos burocráticos ou dos nossos percalços pessoais, nós nunca devemos usar a teoria do ponto final. A teoria do ponto final? Em vez disso, ele propõe que devemos adotar a teoria das vírgulas. A imagem visual que ele constrói é linda de se pensar. Imagine que as coisas deram totalmente errado. O projeto faliu, o sistema travou de vez e a sua história ali parece ter chegado ao fim inevitável. Nesse exato momento, um amigo, um colega de trabalho ou a própria comunidade te vende uma pequena vírgula. Uma pausa para continuar. Uma vírgula para garantir que, não importa a dificuldade, não importa a pancada, a sua história continue sendo escrita logo na linha de baixo. Caminhando então para o final da nossa exploração de hoje, é fundamental recapitular o peso prático de tudo que essa aula que parecia só burocrática nos ensinou. Nós vimos aqui o valor inestimável de enxergar muito além das aparências burocráticas, de tirar a máscara das pessoas e dos problemas institucionais. Ficou muito claro que qualquer tentativa genuína de inovação, seja buscando dinheiro no ministério em Brasília para um município pequeno, ou mesmo liderando uma equipe comercial no setor privado, tudo isso começa invariavelmente com um autoconhecimento profundo. E exige gastar a sola do sapato, né? Exige muito. Exige a disposição de calçar os sapatos do outro e compreender a realidade crua e muitas vezes difícil de quem se pretende ajudar. Projetar soluções de cima para baixo, do conforto do ar-condicionado, sem ouvir quem de fato vive o problema na pele. Esse é o caminho mais rápido, mais garantido e mais caro para o fracasso em qualquer gestão. E a grande provocação para quem nos escuta e acompanha esse ritmo frenético do mundo corporativo ou do mundo governamental é perceber o quanto a nossa energia diária é frequentemente drenada nas coisas absolutamente erradas. A aula nos dá aquele lembrete que chega a ser incômodo, de que as pessoas, no geral, não tropeçam nas grandes montanhas, não caímos nas grandes tragédias. Nós tropeçamos nas pequenas pedras do caminho. No estresse do dia a dia. Exatamente. A gente reclama do trânsito lento na hora do rush. Ficamos furiosos, espumando de raiva com o sinal fraco do Wi-Fi. Enquanto há comunidades inteiras, como vimos, que organizam a sua vida inteira esperando as águas de um rio baixarem durante meses,
Tudo isso só para ter o direito básico de caminhar pelo chão. É um contraste de perspectiva muito revelador. E, além disso, o material ainda traz um alerta bem severo sobre a nossa postura ética no ambiente de trabalho. Ele fala que o silêncio de quem se omite tem consequências gravíssimas. Na imensa maioria das vezes, quando a gente vê algo errado acontecendo ou um processo claramente ineficiente rodando e a gente não fala nada para evitar fadiga, o nosso silêncio grita muito mais alto. O silêncio aprova o erro, no final das contas. Exato. E acaba causando muito mais dano ao projeto e à sociedade do que o erro operacional em si. Fica o convite fortíssimo para usarmos a empatia não apenas como uma emoção bonita para se ter no fim de semana ou postar numa rede social, mas sim como uma ferramenta técnica, estratégica e diária, seja qual for a área de atuação de quem está com a gente acompanhando esta análise. Para resumir o espírito de tudo que a gente discutiu hoje aqui, a mensagem final que a aula traz sobre o reconhecimento é simplesmente perfeita. Ele diz que o sol, ao nascer todas as manhãs no horizonte, dá um espetáculo grandioso, silencioso e impecável. Mesmo sabendo que a imensa maioria da plateia continua dormindo e não vai ver absolutamente nada desse espetáculo. Faz o seu melhor independentemente de quem está olhando. O nosso papel, seja desenhando convênios complexos ou gerindo equipes pequenas, é garantir que o trabalho seja feito com excelência, com foco total no ser humano, independentemente de haver ou não aplausos e reconhecimento imediato do chefe ou do público. É o trabalho bem feito pelo valor do trabalho em si. Exatamente. E para coroar o nosso mergulho profundo nesse material fascinante de hoje, nós deixamos aqui uma reflexão inédita, algo para ficar ecoando na cabeça, inspirada pelo impacto dessa aula toda. Se é verdade que cada um de nós carrega dentro de si a resiliência exata, a força biológica implacável de 4.094 ancestros que sobreviveram aos piores cenários sem a medicina e sem a tecnologia que a gente desfruta hoje, a grande pergunta é a seguinte: Quais capacidades estão escondidas aí, né? sim, quais capacidades espetaculares, inovadoras e totalmente adormecidas estão dentro de nós neste exato momento, apenas aguardando a nossa próxima grande enchente metafórica da vida, só para nos forçar a arregaçar as mangas e construir as nossas próprias hortas suspensas? Fica aí o questionamento denso para a gente levar para o resto do dia. Uma reflexão excelente para fechar. Agradecemos demais a companhia nesta exploração que foi surpreendente do início ao fim e esperamos nos encontrar em breve para mais uma análise aprofundada como essa. Até lá!